Meus irmãos, vamos abrir a santa palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Vamos hoje considerar mais uma das parábolas do Senhor Jesus Cristo, a partir do verso 1 até o verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 10ª, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Tem aqui, meus irmãos, a leitura da santa palavra do Senhor. Vamos mais uma vez baixar as nossas cabeças e invocar o nome de Deus em oração. Bondoso Deus e eterno Pai, santo, santo, santo é o teu nome. Meu Deus, a tua santidade nos assusta. Trememos, ó Deus, diante da tua presença ao considerar a tua pureza absoluta, incomparável. Que anjos na tua presença cobrem o rosto, os pés e proclamam: Santo, santo, santo é o teu nome. Meu Deus, mais uma vez, confessamos a ti os nossos pecados, já o fizemos no início. Reiteramos, ó Deus, a nossa miséria, reiteramos a nossa indignidade, que não somos merecedores da tua graça, que não somos merecedores de estar na tua presença, de ouvir palavras inefáveis, de sermos chamados para trabalhar na tua vinha. Ó Deus, Ser propício a nós, pecadores.
Perdoa-nos, ó Deus. Rogamos que o Senhor, mais uma vez, de acordo com tua grande compaixão, como o Senhor já tem demonstrado para conosco vez após vez, mas lhe rogamos ainda mais uma vez, que o Senhor seja bondoso e fale conosco. O Senhor nos abençoe, à medida que nos sentamos ao redor da tua palavra, e consideramos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Abençoa o teu servo que fala contigo. O Senhor conhece as minhas limitações, os meus pecados e fraquezas. Pedimos que o Senhor opere por cima de cada uma delas e, a despeito de nós, fale conosco. Rogamos, ó Deus, baseado nas tuas promessas e não no nosso mérito. Rogamos baseado naquelas palavras onde o Senhor Jesus proferiu, dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Baseado também nas promessas de que o Senhor há de limpar toda ruga e toda mancha daquela que é tua, a tua noiva, e de fortalecer os membros do teu corpo, sendo Cristo cabeça. Meu Deus, abençoa o teu povo. Teu Espírito Santo, que é o real expositor da palavra, esteja em nosso meio, convencendo a todo homem do pecado, da justiça e do juízo, iluminando a nossa mente, o nosso entendimento, para compreender as maravilhas da tua lei. Santo Deus, nos abençoa. Ouve dos altos céus e responde. Te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, a visão que você tem de Deus, de Cristo Jesus, da salvação, dos benefícios que fluem da cruz do Calvário, é uma visão da graça soberana de Deus? Um pregador famoso certa vez disse que muitos, inclusive nas igrejas, professam crer na salvação pela graça. Porém, para estes, a graça não é graça. E se você pedisse para algumas dessas pessoas para soletrar graça, eles diriam, sim, eu posso. A graça se soletra assim, O-B-R-A-S. Obras. Eles pensam que creem na graça, professam a graça, mas o seu coração instintivamente pende para as obras. A sua visão de Deus, de Cristo, da salvação, da cruz do Calvário, da oferta do Evangelho, é uma visão da graça soberana de Deus? Ou ainda mantemos no nosso coração aquela inclinação sutil, velada das obras? Em outras palavras, a graça é verdadeiramente graça para você? Meus irmãos, essa é a lição principal da parábola que está diante de nós. A lição que temos aqui é a lição do reino de Deus como reino de graça soberana. E assim, meus irmãos, queremos considerar essa passagem sobre o seguinte tema: a glória do reino da graça. A glória do reino da graça. Meus irmãos, a primeira coisa que precisamos considerar aqui é a cena que mais uma vez o Senhor Jesus, nas suas parábolas, pinta e descreve para transmitir uma lição espiritual, um ensino a respeito do reino dos céus. Ele disse no verso 1, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha.
Meus irmãos, a figura aqui que o Senhor Jesus usa é uma figura certamente muito comum, corriqueira naqueles dias. Aqueles dias onde um dono de uma vinha precisava de trabalhadores, de homens que trabalhassem na sua vinha, na sua fazenda. Ele iria para o mercado, ele iria para a praça, para o local público, e lá estaria cedo de madrugada, antes do raiar do sol, uma fila de homens, esperando uma oportunidade de trabalho. Esses eram diaristas, eram homens que não tinham trabalho fixo, não tinham emprego, um salário regular, e contavam com a providência de Deus. Eles estavam ali necessitados, preocupados certamente se haveria para eles trabalho, se haveria para eles uma oportunidade de trabalhar, de prover para suas famílias. Mas sim, naquele caso havia sim um dono de uma casa, um dono de uma vinha, saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E aqueles homens então eram chamados para trabalhar na vinha, e trabalhavam durante o dia como um diarista e recebiam ao final do dia o seu salário. Isso era o justo, e isso era que a própria lei regulava que assim fizesse. Em Levíticos 19:13, nós lemos assim: não oprimirás o teu próximo, nem roubarás. A paga do jornaleiro, isto é, do diarista, não ficará contigo até pela manhã. Deuteronômio 24:14-15, semelhantemente diz: não oprimirás o jornaleiro. O jornaleiro aqui, meus irmãos, é esse que trabalha como um diarista, é aquele que vai e trabalha uma jornada de trabalho e então recebe a paga no seu dia. Deuteronômio 24:14 diz: não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porque é pobre e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. De modo, meus irmãos, que precisamos compreender que estamos falando aqui de homens carentes, pobres e necessitados, que não tinham trabalho, estavam ali esperando pela providência de Deus uma oportunidade de graça para que pudessem trabalhar. O salário que era dado a eles, aqui lemos na palavra, no verso 2, era 1 denário, diz assim no verso 2, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha para trabalhar. 1 denário era um salário justo. Não era um salário que faria ninguém ficar rico, não permitiria talvez subir ou comprar subir na escala social ou econômica, ou comprar a sua própria vinha, mas era um salário justo. Daria para cobrir a sua subsistência, as suas necessidades básicas. Era uma figura normal, corriqueira. Todo dia aqueles homens estavam ali na esperança de todo dia ter um trabalho, um salário diário. Eram homens que aguardavam no pão de cada dia, dependiam de Deus e da sua bondade para mandar o alimento e o mantimento. Porém, há algo também muito estranho nessa parábola. À medida que há uma cena comum, há algo inusitado que certamente surpreendeu aqueles que escutaram essa parábola. O que lemos aqui é que aquele dono de vinha não somente apareceu lá de madrugada, antes do pôr do sol, para trazer trabalhadores para a sua vinha, mas ele voltou ao longo do dia várias vezes, chamando mais e mais trabalhadores. Nós precisamos compreender aqui o sistema de contagem do tempo. Diz que ele chegou de madrugada e novamente à 3ª hora do dia. À 3ª hora do dia. Meus irmãos,
O tempo nos tempos de Jesus, na época de Jesus, era contado a partir das 6 da manhã. Às 6 da manhã é o que equivale à nossa meia-noite, a nossa 0 hora. Para eles era 0 hora, é o que chamamos de 6 da manhã. O nascer do sol era 0 hora. De modo que a terceira hora, 3 horas após, seriam as 9 da manhã. Aquele trabalhador, aquele dono de vinha, digo novamente, então, às 9 da manhã, voltou para aquela praça e recolheu mais trabalhadores, homens que estavam desocupados. Talvez não conseguiram chegar ali de madrugada por alguma razão e não alcançaram aquele primeiro convite para trabalhar. Agora, mais uma vez, uma nova oportunidade, e vieram então trabalhar. Mas lemos no verso 5 que o trabalhador ou o dono da vinha voltou de novo na hora sexta. A hora sexta agora equivale ao meio-dia. Já metade do dia de trabalho já tinha se passado. Já não era mais 6 da manhã, mas já era meio-dia, já se passado 6 horas de trabalho. E mais pessoas estavam sendo chamadas para trabalhar. E de novo, a hora nona, isto é, às 3 da tarde. Quem é que vai trabalhar às 3 da tarde? Parece que já se perdeu o dia, agora já não há mais oportunidade de conseguir trabalho. Certamente, esse é um dia especial. O dono dessa vinha não é um homem comum. Ele não dá só uma oportunidade, mas ele continua voltando e chamando. 3 da tarde. Ele ainda chama pessoas para trabalhar. Mas no verso 6, o impensável acontece. É dito que ele saiu à hora 1/10, isto é, às 5 da tarde. Faltando apenas 1 hora para terminar o expediente. O expediente naquele tempo, meus irmãos, era de 12 horas, era das 6 da manhã até às 6 da tarde. Trabalhavam e labutavam durante todo o dia, do nascer do sol ao pôr do sol. E aquele homem ali chega às 5 da tarde, faltando apenas 1 hora, e chama trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Que trabalho pode ser feito em apenas 1 hora? Mas ele assim vai. E o que é surpreendente, meus irmãos, não é apenas que ele continua chamando pessoas para trabalhar, mas o mais surpreendente de tudo é que no final ele paga a todos o mesmo salário. Todos, aqueles que trabalharam 1 hora ou aqueles que trabalharam 12 horas, todos receberam um denário. Há algo de estranho no dono dessa casa. É uma generosidade que causa um incômodo. Você se incomoda ao ouvir essa parábola? Causa em você um senso de perturbação, de que há algo errado aqui, há algo de injusto aqui. Pois é essa a intenção do Senhor Jesus Cristo. Provocar no nosso coração e trazer do nosso coração aquilo que está escondido. Ele traz uma parábola de algo corriqueiro para revelar no nosso coração de que ainda não compreendemos nem o que é, nem como funciona o reino de Deus. Porque se o mundo dos negócios não opera assim, se o mundo dos negócios é baseado no mérito e na proporcionalidade do trabalho, não é assim o reino de Deus. Pois o Senhor Jesus disse que essa história, e esse dono, e essa vinha, e esses trabalhadores, e sobretudo, esse salário, é semelhante ao que temos e ao que encontramos no reino dos céus. Meus irmãos, para tirarmos a substância dessa parábola e nutrir as nossas almas e compreender algo a respeito do Senhor Jesus, precisamos antes considerar algo do contexto. Se os irmãos olharem brevemente comigo o capítulo anterior,
no capítulo 19 de Mateus, veremos situações inusitadas. Veremos pelo menos 3 interações que grupos de pessoas tiveram com o Senhor Jesus Cristo, que revelam que essas pessoas não compreendiam a essência graciosa do reino de Deus. A primeira delas está no verso 13 do capítulo 19, onde crianças chegam até o Senhor Jesus para receber a bênção, para ter contato com Ele, mas os discípulos afastam as criancinhas do Senhor Jesus. Para os discípulos, as criancinhas não eram dignas do Senhor Jesus. Segundo o exemplo que temos, está no verso 16 em diante, onde o jovem rico, que tinha um interesse especial em aprender, em conhecer do que precisava fazer para herdar a vida eterna, se aproxima do Senhor Jesus para compreender mais das coisas celestiais. Porém, esse jovem também vai embora quando é confrontado com o Senhor Jesus, porque esse homem não estava disposto a abandonar todas as suas possessões para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Diz o texto que ele saiu triste, porque o reino de Deus, que é apresentado a ele pelos lábios do Senhor Jesus Cristo, foi algo completamente diferente do reino dos homens que ele experimenta, o que ele está acostumado. Era um homem que queria alcançar a salvação pelas suas próprias obras. Ele disse ao Senhor Jesus: o que posso fazer para herdar a vida eterna? Ele não compreendia o que era o reino de Deus. Meus irmãos, e o último exemplo que temos está aqui a partir do verso 23 até o final do capítulo 19, quando os próprios discípulos, aqueles que eram próximos do Senhor Jesus, que já ouviram a mensagem do reino, vez após vez entram num debate e numa discussão impensável. O que esses discípulos perguntam ao Senhor Jesus é o que eles receberiam no reino de Deus. Eles falam no verso 27 para o Senhor Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Fizemos muitos sacrifícios pelo Senhor, pagamos um alto preço, começamos a trabalhar cedo de madrugada na vinha, e então, Senhor Jesus, o que será de nós? Em outras palavras, qual será o tamanho do meu salário? Qual será a minha paga? E o Senhor Jesus dá a eles uma resposta graciosa, bondosa. Mas no final do verso, no verso 30, no final do capítulo, o Senhor termina a resposta para os discípulos dizendo: lembrem-se, vocês serão recompensados por meu Pai, porém lembrem-se, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E então, para corrigir a mentalidade desses discípulos de que o reino de Deus é algo que vamos receber por mérito, ou que vamos trabalhar e conquistar, e então receber o salário, o Senhor Jesus conta esta parábola para ensinar os discípulos que a bênção do Senhor Jesus Cristo é uma bênção que é recebida de graça. É a graça do Evangelho. É o favor imerecido, não é o que conquistamos, não é o que merecemos, seja por trabalhar cedo na vinha, seja por trabalhar tarde na vinha. O reino de Deus, diz o Senhor Jesus, no verso 30, e disse também no final da sessão, no verso 16, é um reino onde os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Em outras palavras, essas pessoas pensavam que poderiam merecer o reino, que estavam trabalhando e labutando e, portanto, tinham um direito, tinham um mérito a receber algo da parte do Senhor Jesus. E assim nós concluímos pelo que o Senhor diz na parábola, que a bênção não é para os que trabalham, mas é para os que creem. A salvação não é baseada no mérito,
mas no favor de Deus e na sua bênção imerecida. E meus irmãos, o que vemos nessa parábola é aqueles homens que trabalharam, receberam o convite da graça, homens necessitados, não tinham trabalho, não tinham nada, receberam uma oportunidade de trabalho, receberam o que é justo, receberam o que eles precisavam para suprir as suas necessidades, agora murmurando contra o dono da casa. Lemos isso no verso 10 e 11. No verso 10 e 11 do capítulo 20, lemos que esses homens, ao chegarem para receber o salário, pensaram que receberiam mais. Começaram a fazer contas. Quando viram aqueles homens que trabalharam apenas 1 hora, ganhando 1 denário, eles certamente cresceram o olho. Pensaram, se eles trabalharam 1 hora e ganharam 1 denário, se nós trabalhamos 12 horas, certamente ganharemos 12 denários. Passarei 2 semanas sem trabalhar. Finalmente, hoje é o nosso dia. Mas receberam o que era justo. Receberam que Deus, o Senhor daquela vinha, o dono da vinha, combinou com eles e deu a eles 1 denário. Porém, ainda assim, eles murmuraram contra o dono da casa. Perceberam que há algo de injusto naquele tratamento. Algo de injusto, porque aqueles que trabalharam menos ganharam a mesma coisa do que nós. E assim, aquele sentimento de gratidão que certamente começou de madrugada, por ter uma oportunidade de trabalhar, para serem chamados para labutar na vinha daquele dono, deu lugar a um sentimento de amargura e inveja que corroía o coração, sentimento de ingratidão. Talvez algum daqueles pegaram um denário e jogaram na cara do Senhor. Fique com esse denário, porque é injusto. O jeito que eles perceberam que o dono da vinha lidava com os seus trabalhadores e com a sua vinha, revelava no coração deles algo de muito mal. Revelavam algo de orgulho, de soberba e de egoísmo. E a resposta do dono da vinha, meus irmãos, guarda a chave para a compreensão dessa parábola. No verso 15 nós lemos: porventura não é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Em outras palavras, vocês não percebem que a visão de vocês, a forma de vocês raciocinarem é completamente corrompida e distorcida? Talvez se estivéssemos aqui numa empresa verdadeira, o sindicato ia logo protestar. O sindicato dos trabalhadores ia logo reivindicar de que isso não é justo, é preciso direitos iguais, é preciso privilégios iguais. Mas nós estamos aqui falando do reino de Deus. Estamos aqui falando de outro reino que opera sobre bases diferentes, opera sobre princípios diferentes. E o que revela, meus irmãos, o que essa parábola revela no coração desses trabalhadores e também nos nossos corações, é um coração de soberba e orgulho. Porque ao invés de nos submetermos à bondade daquele dono da vinha, nos colocamos na posição de juízes para julgar de que modo aquele dono da vinha deve conceder o que é seu ou reter o que é seu. É uma atitude que cresce no solo da soberba, do coração orgulhoso, egoísta, ganancioso, que pensa que pela força do seu próprio braço, ele conquistará um direito e um salário no reino dos céus. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu, diz o dono da vinha. Compreenda bem, compreenda bem. Esse reino é meu. Essa vinha é minha. Esses denários são meus. Eu sou soberano. Eu faço o que quero.
Eu dou a quem eu quero. Eu sou justo para com todos. Meus irmãos, essa parábola revela que o dono era um homem justo. E assim é para com o nosso Deus. Em nenhum momento ele tratou com injustiça com quem quer que seja. Em nenhum momento ele foi falso para com aquilo que ele combinou. E assim é com o nosso Deus. Meus irmãos, o nosso Deus trata-nos a todos com justiça. Justiça perfeita. Ele dá a todos de acordo com o que é combinado, de acordo com o merecimento. A verdade é que naturalmente não trabalhamos para obter nada positivo, mas sendo pecadores recebemos o nosso salário, o nosso denário da morte. E Ele dá para nós com justiça. Toma o que é teu e vai-te. Se alguém vai para o inferno, será uma atitude de injustiça da parte de Deus? Se alguém recebe o salário do seu trabalho, o denário da morte eterna, por pecar contra um Deus infinito, estará lidando com um Deus injusto de modo nenhum. Não foi isso que combinaste com Deus? Não é essa aliança que estamos debaixo, ou para com Deus, uma aliança de obras? Em Adão estamos debaixo de um pacto de obras, onde recebemos o salário das nossas obras. E o salário da obra, do pecado, é a morte. Mas, meus irmãos, o que deveríamos ver na postura desses trabalhadores, desses dois grupos, daqueles que chegaram cedo para com os que chegaram mais tarde, eram atitudes de completa contraste com o que vemos aqui. Aqueles que chegaram cedo e trabalharam desde as 6 da manhã até as 6 da tarde, deveriam ter uma alegria e uma gratidão. Se outros trabalhadores chegaram mais tarde, eles deveriam se regozijar, porque também a eles foi estendido a bondade e a benevolência de uma oportunidade de trabalho. Também eles foram tirados da vida de desocupados, como lemos no texto. Também a eles foi concedida a oportunidade de labutar pelas suas famílias. Eles deveriam ser gratos, porque aquele dono da vinha supriu para todos e foi bondoso para com todos, e que nenhuma família passaria necessidade. Ninguém iria para casa faminto, todos teriam as suas necessidades básicas supridas. E é isso que devemos ter para com Deus, um sentimento de profunda gratidão. Porque o seu evangelho é proclamado a todos, indistintamente. Aqueles que chegaram cedo, as criancinhas que nascem dentro do reino de Deus e têm a oportunidade de ouvir o evangelho, devemos nos alegrar por elas. Porque desde cedo podem trabalhar na vinha. Mas devemos nos alegrar por aqueles que chegam tarde. Porque o evangelho é proclamado a todos, indistintamente. Os puritanos usavam uma palavra que chocava. Eles diziam que o evangelho era oferecido a todos promiscuamente. Isto é, sem critério. Sem analisar quem merece e quem não merece. Sem analisar quem chegou cedo, acordou cedo e é digno de receber uma oportunidade de trabalho. Ou aqueles que chegaram às 5 da tarde e são claramente vagabundos. Homens que gostam de dormir até tarde e não merecem uma oportunidade de trabalho. O evangelho é proclamado a todos, promiscuamente, indistintamente. E por isso devemos ser gratos a Deus. Mas vemos também aqui, meus irmãos, uma atitude por parte do outro grupo, que deve ser a nossa atitude para com Deus, de confiança na sua bondade. Se olharem comigo aqui no verso 4, veremos que há o convite ser estendido a esses que chegaram mais tarde para trabalhar. O dono da vinha disse no verso 4, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Esses homens foram para trabalhar confiando
na justiça daquele dono da vinha. Não foi dito a eles quanto eles ganhariam. Não foi dito a eles nem combinado nenhum salário. Apenas foi dito que vocês receberão o que for justo, o que eu achar que devo dar. Eu darei para vocês. E eles confiaram e vieram. Confiaram na bondade daquele dono da vinha. Certamente aqueles que foram chamados às 5 da tarde, ao pensar em justiça, ao pensar que receberiam o que é justo, talvez pensassem que não receberiam nada. Queriam lá apenas para não ficarem desocupados e talvez fazer conexões. Quem sabe no dia seguinte, agora já conheciam o dono da vinha, já conheciam todo o trabalho, como é. Quem sabe no dia seguinte eles teriam uma nova oportunidade e aí sim trabalhariam desde madrugada e receberiam um salário completo. Aqueles homens certamente não tinham esperança de ganhar muita coisa. Confiaram no dono da vinha. Confiaram no seu senso de justiça. E confiando no senso de justiça, conheceram a expressão da sua bondade. Acaso é mal aos teus olhos que eu sou bom? Diz o dono da vinha. Em vez de receberem nada ou receberem uma mixaria, receberam um salário completo. Meus irmãos, essa parábola revela algo a respeito também do próprio reino de Deus, e mais do que isso, a respeito do rei do reino de Deus, a respeito do dono da vinha, que nós sabemos é o próprio Senhor Jesus Cristo. A respeito de Cristo, nós vemos de que maneira ele é aqui apresentado. Ele é certamente esse dono da vinha, o dono da casa, generoso. Vemos que ele é apresentado através de uma mentalidade muito mais excelente, muito mais nobre do que aquela nossa mentalidade tacanha e egoísta. Pense para o Senhor Jesus como deve ter sido difícil ouvir os seus discípulos questionando qual seria a paga que eles receberiam por trabalharem cedo. Senhor, nós deixamos tudo. Nós estamos com o Senhor desde as 6 da manhã, antes do raiar do sol. Já trabalhamos na sua vinha. O que é que ganharemos? Certamente o Senhor Jesus pensou: eles ainda não compreendem o que é o meu reino. Ou talvez mais triste ainda, eles ainda não compreendem quem eu sou. Não compreendem como funciona as coisas comigo. E por isso diz o Senhor: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. A pergunta dos discípulos mostra que a atitude do rei da glória, do Senhor Jesus, o dono da vinha, era uma atitude totalmente estranha, incompreensível aos olhos naturais dos homens. Sabemos que logo após essa passagem, ainda no capítulo 20, o Senhor Jesus prediz a sua morte. O Senhor Jesus fala a respeito do grande trabalho que ele mesmo iria fazer como dono da vinha, de como ele teria que ir para a cruz e labutar até a 3ª hora do dia. E o sol daria a sua luz. Ele derramaria o seu suor, mais do que isso, derramaria o seu sangue, para comprar os benefícios gratuitos que ele tem a entregar e a distribuir para aqueles que não merecem nada, que chegaram às 5 da tarde, mas ganharam um salário completo. O que vemos aqui nessa parábola, meus irmãos, é que o Senhor Jesus, ele é bom. É mal aos teus olhos porque eu sou bom. É assim que você entende o Senhor Jesus? Você tem dificuldades com a bondade do Senhor Jesus Cristo? Com a graça dele que aos seus olhos lhe parece injusta, de salvar pecadores a despeito do merecimento deles, de dar um salário completo àqueles que trabalharam apenas 1 hora? Isso lhe causa algum desconforto?
de que Cristo é bom. Talvez você ainda não compreendeu o Evangelho. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos aqui que Cristo capacita o seu povo, por meio do seu ensino, a arrancar o legalismo e esse espírito de justiça própria dos corações, através de um espírito e de um ensinamento do que é a sua graça e do que é a sua bondade. Meus irmãos, esse ensinamento é algo completamente absurdo aos olhos dos homens. Nós lemos o apóstolo Paulo dizer aos coríntios que o evangelho da graça de Deus, o evangelho que dá um salário completo àqueles que trabalharam apenas 1 hora na vinha, é a loucura de Deus. É uma pedra de tropeço para os judeus que não admitiam que não estariam sendo aceitos pelos seus próprios méritos. É a loucura da cruz. É o que envergonha o homem. É o que humilha o homem. Que diz que o seu trabalho nada vale. Que o seu trabalho não é a base para o cálculo da recompensa que o Rei, o Senhor Jesus, o Salvador, irá entregar. Mostra que Cristo habita nos nossos corações e é infinitamente gracioso, como um Senhor bondoso que nos arranca da nossa vida desocupada de pecado e nos coloca para trabalhar na sua vinha. A bondade de Deus, meus irmãos, muitas vezes pode parecer estranha para nós. A nossa bondade é baseada em mérito, não é? Pensamos em ajudar aqueles que têm algum mérito, que têm talvez alguma necessidade real. Analisamos quem vamos ajudar e pensamos com critério, e isso talvez seja próprio nas nossas relações humanas de um para com o outro. Mas o reino de Deus não é assim. Justiça não opera sobre o mesmo princípio da generosidade. A generosidade opera pelo princípio da graça soberana, do favor imerecido de Deus que Ele distribui livremente, e Ele faz daquilo que é dele, o que Ele bem entender, e o que Ele faz é algo bom. Mas, meus irmãos, essa parábola revela não só algo a respeito do reino, não só algo a respeito do rei, mas revela também aquilo que está no nosso próprio coração. Essa parábola, meus irmãos, como as parábolas do Senhor Jesus Cristo, expõe a maneira que enxergamos o trabalho cristão. Se você está trabalhando desde cedo, você deveria se regozijar, porque você tem a oportunidade de trabalhar. Trabalhar 12 horas no reino de Deus é um grande privilégio e oportunidade, mas muitos pensam assim: não é justo? Eu trabalho o dia todo e ele não trabalha nada, chega na última hora, tem a oportunidade de descansar o dia inteiro, ficar ali descansando, talvez dormir até tarde, talvez curtindo o dia com sua família ou algum entretenimento, e agora trabalha 1 horinha e tem o mesmo do que eu. Fiquei aqui trabalhando, derramando o meu suor. Para quê? É assim que você vê o trabalho cristão. Às vezes nós pensamos a respeito daqueles que se convertem no leito de morte de quem é injusto. Eles tiveram oportunidade da vida toda para desfrutar dos prazeres e uma vida sem nenhuma preocupação com o pecado e curtindo a vida, e agora no finalzinho da vida se converte e vai para o céu tanto quanto eu, que passei uma vida de luta, de sacrifício, carregando minha cruz toda a minha vida. É assim que você olha o trabalho cristão? Não é assim que o Senhor olha aqueles que estão no mundo. A parábola fala que aqueles que estavam sem trabalhar eram aqueles que estavam desocupados, sem fazer nada,
A palavra aqui no original quer dizer literalmente, eram homens que estavam de braços cruzados, que não tinham nada para fazer. Se você não está trabalhando na vinha, espiritualmente falando, a sua vida é a vida de um desocupado. É a vida inútil. Você não está curtindo a vida. E nem você pense, se você está trabalhando na vinha, que aqueles que estão lá estão curtindo a vida, estão tendo um momento de felicidade, de descontração, e você aqui na igreja sofrendo. Não é justo, você pensa. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18, descrevendo a conversão, ele diz o seguinte, que nós fomos resgatados de coisas corruptíveis, não por meio de coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo do nosso fútil procedimento. Fútil procedimento. Ter uma vida que não é fútil, que tem algum valor, que não é vã, é a vida do trabalho. É a vida de trabalhar na vinha de Deus, na seara de Deus. É a vinha, é o trabalho de carregar a cruz todos os dias. Aí sim a sua vida tem valor. Caso contrário, a sua vida é fútil. Às vezes você sente inveja das pessoas do mundo, que você está aqui trabalhando, que você está aqui na igreja enquanto outros estão na praia, ou descansando, ou no shopping, ou em viagens, e você está aqui trabalhando, mortificando a carne, se esforçando. Fútil procedimento. Desocupados. Vida vã que nada vale. Trabalhar na vinha é a melhor coisa. E quanto mais cedo, melhor. E quanto mais cedo, melhor. Porque não perdemos tempo em vão procedimento. Mas, meus irmãos, essa parábola também revela e expõe a nossa inclinação para a inveja. Sentimento egoísta que está no nosso coração. Pensamos, não é justo, não é justo. Queremos que Deus trate a todos igualmente. Nos sentimos inveja se pensamos que o Senhor está abençoando a outros mais do que a nós. Olha aqui, eles ganharam um denário. Eles não merecem nada e ganharam um denário. Não é justo. Não é justo. É a inveja. Quando vemos o Senhor abençoando outras pessoas e tudo que recebemos é o mesmo, ou talvez pensamos que merecemos ganhar mais, revelamos que o nosso coração ainda luta com inveja. Porém, meus irmãos, a generosidade e a misericórdia e o reino de Deus não operam na base da meritocracia. A generosidade não tem nada a ver com o que é justo. A generosidade não tem nada a ver com o seu mérito. Mas a generosidade tem tudo a ver com a graça. Oh, graça soberana do Deus perdoador. Você se incomoda quando outros irmãos são abençoados? Talvez algum irmão eleito por algum cargo que você não é. Você fala, eu mereço mais. Eu estou aqui desde cedo. Algum irmão recebe uma proeminência que você não recebe. Algum irmão recebe uma bênção que você não recebe. Isso causa desconforto no seu coração. Porque você acha que você é melhor. Assim não é o reino de Deus. O reino de Deus opera na base da graça soberana. Soberana. É Deus quem escolhe quem Ele quer abençoar. Gratuitamente. Meus irmãos, no finalzinho do Evangelho de João, capítulo 21, após a ressurreição, o Senhor Jesus apareceu para os seus discípulos. Estavam todos ali reunidos, ele aparece, ele tem que falar com Pedro, pois Pedro havia negado. E ele então, graciosamente, bondosamente,
ele restaura Pedro. Pedro, tu me amas. Pedro negou Cristo 3 vezes. Cristo reafirma o seu amor a Pedro 3 vezes. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Depois de restaurar a Pedro, trabalhar com ele, tratar do seu coração, o Senhor Jesus chega para Pedro e dá a ele uma revelação de algo que aconteceria a Pedro no futuro. No verso 18 do capítulo 21 de João, o Senhor Jesus fala para Pedro: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirás e te levarás para onde não queres. E diz o texto inspirado que o Senhor Jesus disse isso com respeito à morte de Pedro. De que maneira ele haveria de morrer, de que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. E depois disso fala para Pedro: Pedro, vem, segue-me. Porém eu me pergunto se você consegue lembrar o que acontece em seguida. E que Pedro fala. Diz-nos o texto que enquanto o Senhor Jesus conversava com Pedro, o discípulo amado estava ali. João estava ali perto, talvez um pouco distante, ouvindo a conversa do Senhor Jesus com Pedro. Ele estava ali. E então Pedro, ao ouvir a respeito da sua morte, pergunta aí: e ele? Eu receberei isso, e o que é que ele vai receber? O Senhor Jesus disse: se eu quero que ele fique, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa, Pedro? Quanto a ti, segue-me. Talvez Pedro estivesse com inveja do discípulo amado. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Ah, Senhor. Ele é o discípulo que recebe o privilégio de deitar nos peitos do Senhor Jesus. Quero saber o que vai acontecer com ele. E por um instante, por uma fração de segundo, Pedro não cai de novo. Mas o Senhor Jesus o sustenta. Pedro, não olhe para eles, olhe para mim. O que eu tenho para com ele não lhe interessa. O que eu tenho para com você, isso sim é do seu interesse. E o que você tem que focar é em mim. Quanto a mim, segue-me. Meus irmãos, tudo é graça. E a inveja, meus irmãos, em última instância, é questionar o julgamento de Deus e a sua autoridade para conceder livremente o que lhe pertence. A nossa preocupação, a nossa responsabilidade é tão somente segui-lo. É tão somente olhar para o Senhor Jesus e segui-lo onde ele nos chama. Como que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou sou maus aos teus olhos porque eu sou bom? Meus irmãos, eu fico pensando, nós oramos tanto e mencionamos tanto, falamos bastante a respeito do avivamento. Estudamos os avivamentos do passado. Nosso coração fica desejoso por aquilo. Oramos por avivamento, pedimos a Deus que derrame, que fenda os céus e desça e nos abençoe de uma maneira especial. O que você sentiria se o avivamento viesse na igreja batista que está ali na esquina, vizinha a nós, e não aqui? Não é justo, não é justo. Nós somos os ortodoxos, nós somos os puritanos, nós oramos por isso. Nós merecemos, eles não. Graça soberana. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. O que te importa é seguir ao Senhor Jesus. Meus irmãos, em último lugar, essa parábola expõe
a tendência do nosso coração a uma atitude de justiça própria. Mesmo depois de ter recebido a graça. Aqueles ali, como já mencionamos, eram homens pobres, não tinham trabalho fixo. Dependiam da oportunidade, da providência de Deus, da bondade para trabalhar. Receberam a graça. Receberam a bondade de ter um trabalho e receber a paga justa antes do pôr do sol. Ainda assim, eles tinham dificuldade em lidar com a graça, porque a inclinação dos seus corações era de justiça própria, de merecimento. Receberam graça, mas queriam meritocracia. Não é nem um pouco difícil, meus irmãos, para nós nos relacionar com aqueles homens. Eu tenho certeza de que todos nós, se estivéssemos ali, reclamaríamos os mesmos direitos. Rapidamente iríamos protocolar uma ação nas pequenas causas, não sei se esse é o lugar certo, mas iríamos na justiça do trabalho, iríamos acionar o sindicato e queremos que isso fosse resolvido. Certamente iríamos reclamar até danos morais. E tudo isso revela, meus irmãos, que o nosso coração, ele tem a tendência para as obras, mesmo depois de receber a graça. É assim que você ainda opera. Você conhece o reino de Deus, você conhece o que é o Senhor Jesus, ou você pensa que ainda merece algo dos benefícios, das honras e dos louvores que pertencem ao reino de Deus. Esses homens da primeira hora, queriam ser os senhores da vinha. Eles queriam determinar como as coisas iriam acontecer. Porém, meus irmãos, o que precisamos compreender é que não estamos debaixo de um pacto de obras, de um pacto de mérito, de trabalho e então salário. Mas estamos num pacto de graça. Cristo e os benefícios de Cristo, todos eles recebidos pela fé, pela mão da fé que simplesmente estende e recebe os benefícios e reconhece: nada sou, nada mereço, tão somente estendo a mão e recebo os benefícios do meu Senhor. E dou graças a Ele por ter a oportunidade de trabalhar na sua vinha, seja cedo, seja tarde. Você ainda pensa que religião, que Cristo e salvação opera nas bases da ação e então do merecimento? Então essa parábola é para você. Meus irmãos, o que Cristo está nos ensinando é que o nosso coração deveria estar em chamas, ardendo pela graça do Evangelho de Deus, que paga um salário de um dia de trabalho para aqueles que trabalharam uma hora. Muito mais, que paga um salário de uma eternidade de bênçãos celestiais, inexprimíveis, insondáveis, para aqueles que trabalharam contra o seu Senhor por toda uma vida de pecado. Parece injusto para você a salvação do ladrão na cruz? Passou a sua vida em iniquidade, mas que naquele último instante, naquele último suspiro de vida, deu um ato de fé e reconheceu que aquele homem crucificado, ali, vilipendiado, cuspido, nu, era um dono de uma vinha. Que aquele homem ali, que estava sendo humilhado, desprezado como um enganador, rei dos judeus, na verdade é o Senhor dos senhores, e que tinha um denário para lhe dar. E portanto reconhece a justiça e a misericórdia e a graça soberana daquele Senhor da vinha. E entrega a sua vida a Ele, um crucificado ao lado de um crucificado. Essa é a graça, meus irmãos, que temos no reino de Deus. Essa é a bondade que eu penso, desejo e oro e suplico que o Senhor abra as nossas mentes para compreender. Para com clareza, com percepção total, que é contraintuitiva, que vai contra tudo aquilo que pensamos ser justo, seja apropriado, para que possamos internalizar isso e gozar da paz que excede todo o entendimento. No dia que fizermos isso, passaremos a compreender que ao invés de sermos merecedores,
Na verdade, somos devedores. Que ao invés de merecermos algo da parte de Deus, devemos lhe dar tudo o que temos em troca. Devemos a Ele a nossa vida. Devemos a Ele todo o nosso trabalho, toda a eternidade de adoração, que jamais merecerá um denário sequer, para pagar uma estadia de um dia sequer nos céus, na presença do Senhor Jesus Cristo. Você se enxerga assim? Como um devedor da graça de Deus? E portanto você entrega toda a sua vida a Ele? Ou você se enxerga como um merecedor dos benefícios de Deus e passa a exigir de Deus e a murmurar contra aquilo que Ele faz? Você já conhece essa graça? Enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida, o Senhor da vinha ainda vai para a praça e chama todos para virem trabalhar. Você está desocupado? A sua vida ainda é fútil procedimento? Ou você se já engajou no trabalho da vinha desse Senhor gracioso, que no final de tudo irá lhe dar muito mais do que você merece? Hoje é o dia da salvação. Hoje, mais uma vez, o Senhor da vinha fala: todos aqueles que estão desocupados, venham para trabalhar na minha vinha, e eu lhe darei muito mais do que é justo. Eu lhe darei da minha bondade. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a compreender algo da sua graça. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé e louvar a Deus com o Salmo 98.